O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao Antes que seja tarde. Temos connosco Maria Francisca Gama. Eu só vou dizer que é de Leiria, tem 27 anos, mas quer-se apresentar? Sim, olá, muito obrigada pelo convite. Eu chamo-me Francisca, tenho 27 anos, nasci e cresci em Leiria, vivo em Lisboa desde os 17. Sou escritora, sou formada em Direito e assim coisas sobre mim. Muito rapidamente, gosto muito de viajar, de comer e gosto muito de ler e de escrever. Sempre quis ser escritora e estou muito contente por... Portanto, eu perguntava-lhe sempre que vem a Leiria e regressa a Leiria com muita frequência, tem cá a família, não vive agora em Leiria, mas regressa Sim. com muita regularidade. Sempre que vem, então, alguém que gosta muito de comer, que olha para a gastronomia pelo prazer também, o que é que procura aqui na gastronomia de Leiria? É matar saudades de quê? Do cabrito, acima de tudo. Eu acho que não há sítio no país onde se faça tão bem cabrito. Também gosto muito de leitão, mas o cabrito está assim no meu número 1 aqui de Leiria. Portanto, o cabrito bom não é o das Beira, não é o da Beira Interior, é o de Leiria. Nunca ouvi falar de da Beira. Olha, como é que a Francisca fez um percurso em que desde tenra idade sabia que queria ser escritora, mas acabou por ir para Direito? Sim, eu acho que agora olhando em retrospectiva aquilo que aconteceu foi que, apesar de eu sempre ter querido ser escritora, pareceu-me e continua a parecer-me que tirar um curso de ensino superior numa área mais abrangente, como é o Direito, contrariamente, por exemplo, a tirar um curso em Letras, na área de Literatura, me daria mais opções. E a verdade é que durante o ensino secundário houve períodos em que me pareceu que gostaria muito de chegar a exercer e de ser juiz, mais até do que advogada. Acabei por ser advogada durante 2 anos e meio. E nunca pensou ir evoluir na magistratura e ir para juiz? Depois de fazer o curso, não. Depois de fazer o curso achei que deveria tentar ser advogada e ver se gostava. Entretanto, não é que não tenha gostado, mas a verdade é que a carreira de advocacia, da forma que eu exercia, com o rigor e com a carga de trabalho que eu tinha e que eu teria sempre estando no escritório de advogados que fizesse sentido para mim, não se coadunava com o tempo e com a calma que é preciso para escrever. E eu ainda sou muito nova, quando saí da advocacia era mais nova ainda, e pareceu-me que era a altura certa para arriscar e para tentar Em que áreas de direito é que trabalhava? Trabalhava essencialmente em direito laboral, mas eu só trabalhei durante 2 anos e pouco, que é o período equivalente ao estágio da Ordem dos Advogados, e rodei por mais áreas, mas aquela em que fiquei mais tempo foi em direito laboral. No direito nós temos um sentido, o direito olha para a sociedade com um sentido de justiça, de fazer justiça, de promover a justiça, de ser o palco da justiça. A literatura não tem essa baliza tão fechada, mas há aqui algum paralelismo entre o direito e a literatura? Eu acho, por exemplo, na minha literatura, naquilo que eu faço, eu acho que o direito tem lugar. Principalmente na forma como tento, pelo menos, contar as histórias sem moral. Ou seja, tal como em tribunal, cada um apresenta o seu ponto de vista e depois há uma figura que decide quem é que tem razão. Naquilo que a Francisca, quando escreve, não é? Escreve sem a deixar o leitor decidir quem é que tem razão, é? Exatamente, eu escrevo de um lugar de que cada um acha que tem razão e depois é o leitor que, confiando na sua capacidade de interpretação e de olhar para dentro de si e pensar o que é que faria, ele é que ajuiza. Porque eu acho que isso é pôr o leitor no sítio que ele merece, que é cá em cima. Ele não precisa que eu lhe explique tudo. E a literatura tem esta coisa que diverge por outro lado do direito, que é, em direito há coisas que são proibidas, não é? Que está legislado que não se pode fazer, e na literatura tudo se pode fazer, tanto na forma, o José Saramago é um exemplo disso, não é? Ele fez uma coisa que não se fazia em Portugal, como também no conteúdo, que para mim é o mais interessante, que é a liberdade total e poder inventar qualquer coisa e ser qualquer pessoa. Portanto, podemos concluir que haverá pontos de encontro entre o direito e a escritora, não é? Mas também claramente áreas de profunda divergência. Sim. Não é? E como é que é o seu dia-a-dia de escritora? Tem um ritual
para criar, obriga-se a si própria a escrever 500 palavras por dia. Conta-nos como é que faz. Eu acordo todos os dias à mesma hora, faço sempre desporto de manhã e não tenho um número mínimo de caracteres ou de palavras que tenho de escrever por dia, mas tenho um número de horas diárias que passo ou em frente ao computador ou em frente ao caderno, se estiver fora de casa, e em que é suposto, e que eu trabalho nesse sentido, escrever. Às vezes, numa manhã de 4 horas, escrevo 4 ou 5 páginas. Há muitas manhãs de 4 horas que escrevo 4 ou 5 linhas e que são apagadas no dia seguinte ao rever o trabalho do dia anterior. Depende do balanço. Há a angústia da folha em branco ou não? Sim, hoje em dia há, porque há uns anos... Não é da folha, se calhar é do ecrã. Depende. Vou utilizando os dois, mas hoje em dia há, porque há uma expectativa... provavelmente muito minha, mas também, creio eu, de algumas pessoas, de outros, de leitores, de o que é que vai fazer a seguir. E quando é que há livro e tudo mais. E isso é muito amável por um lado, por outro lado, não se coaduna muito com um lado artístico. Parece-me esta pressão de criar, e cada vez mais é assim. A indústria dos editores. Há aqui uma indústria associada. Sim. As editoras são empresas. Há uma indústria, há um timing próprio, há um marketing associado a isto e, portanto, há pouco espaço para os escritores terem espaço. Sim, se bem que, por outro lado, se somos nós que, por exemplo, eu digo que quero ser escritora, quero viver da escrita, não posso lançar um livro apenas de 10 em 10 anos. Isso não existe no mercado português. Há muito poucos que poderão eventualmente dar-se esse privilégio. Os leitores vivem também e tornam-se fiéis também com essa consistência. Há escritores que publicam todos os novembros, que publicam de X em X meses. E uma relação que tem que ser alimentada. É uma relação que tem de ser alimentada e tem de haver este cumprir da promessa, não é? Se dizemos numa entrevista que estamos a escrever um livro, esse livro tem de sair. E a verdade é que isso é um processo no que estou agora a entrar, não é? E a perceber como é que se faz. Mas eu tenho, e creio que a maioria dos escritores tem muitas ideias. Depois a questão é que às vezes as ideias não são assim, não são especiais o suficiente para se tornarem histórias que os outros pudessem eventualmente gostar de ler. E na sua história, no seu currículo como escritora, tem 4 obras publicadas. Quer-nos falar um bocadinho de cada uma das obras, como é que surgiu? Sim. Já falámos um bocadinho da Cicatriz, não é? O Em Troca de Nada foi o meu primeiro livro aos 14 anos e é sobre uma história de bullying. Tanto o Em Troca de Nada como o Madalena, que é o segundo, já não estão à venda atualmente, porque já terminou o contrato de edição. E o Madalena foi um livro que escrevi que é metade autobiográfico, metade ficcional, que se passava em 2014 e em 2024, faz agora 10 anos. É um livro escrito em homenagem ao meu pai, que faleceu em 2014. E depois A Profeta, que já foi o meu salto para o mundo dos adultos, digamos assim, esse sim à venda em todo o lado, é sobre uma mulher que cria uma religião no século XXI, através do dom da palavra, da eloquência. E agora A Cicatriz é um livro que se passa no Rio de Janeiro, ficcional, sobre um casal que vai de férias e acaba por numa noite decidir virar à esquerda ao invés de virar à direita, e são ambos vítimas, peço desculpa, de violência. Ela violência sexual, ele violência física. E muito resumidamente esta é a minha bibliografia. É um pouco o espelho da própria vida, a relatividade, enfim, virar à direita ou à esquerda e tudo pode mudar. É essa mensagem que passa claramente da Cicatriz? Eu acho, acima de tudo, que muitas vezes nas nossas vidas terrenas, normais, nós temos muita necessidade, e eu senti isso principalmente com o falecimento do meu pai, temos muita necessidade de tentar encontrar o porquê de nos ter acontecido a nós, não é? Quando há tantas pessoas e os nossos vizinhos, os nossos amigos, toda a gente está bem, e nós temos é-nos retirado alguma coisa que é muito importante para nós, não é? E essa procura do porquê, a maioria das vezes, é inútil, porque não há porquê, é porque foi a nós que nos aconteceu, podia ter sido outra pessoa qualquer. E A Cicatriz parte um bocadinho também dessa premissa, que é uma premissa que às vezes é muito difícil
de ser aceite realmente com o coração pela vítima, porque há sempre uma procura de nos culpabilizarmos e de pensarmos porque é que nos aconteceu a nós, e às vezes aconteceu a nós, mas podia ter acontecido a qualquer outra pessoa. E eu gosto dessa área da arte e da literatura em particular do e se tivesse sido ao contrário, porque acho que isso abre um mundo inteiro de possibilidades. Este livro, A Cicatriz, tem sido um sucesso de vendas. Está há várias semanas no top de vendas. Como é que olha para esse sucesso? Com muita surpresa. Com muita surpresa, porque parece-me que o mercado editorial português é bastante pequeno. Não há cada vez mais pessoas a ler, mas ainda assim não há tantas pessoas a ler quanto gostaria. E é difícil furar, é difícil aparecer, não é? E sendo jovem, acho que se juntaram aqui um conjunto de fatores, os astros alinharam-se e realmente as pessoas receberam muito bem o livro, e é graças ao Passa a Palavra que ele continua Rapidamente, vamos o ano 24, no fim de feitas as contas, se calhar a Cicatriz estará já em 30 mil exemplares de vendas. Acho que sim. Fico muito contente e muito surpreendida acima de tudo isso. E é por isso também que, digo eu, vai-me confirmar por favor, que tem sido recordada pela sua editora de que há um outro livro para fazer. Sim, acho que há essa expectativa também por parte dos leitores, e é muito engraçado porque eu no outro dia conversava com um colega escritor que me dizia que às vezes quase o irritava, não é? Uma pessoa acaba de ler o livro e manda-lhe mensagem a dizer: adorei, e o próximo? E a literatura não é tão imediata quanto tantas outras coisas, não é? Que nós consumimos, e hoje em dia cada vez mais o TikTok, o Instagram, é tudo muito rápido, é puxar o dedo para baixo, e às vezes os leitores consomem os livros como se fossem o outro tipo de entretenimento, que é rápido e que se faz de um momento para o outro, e os livros não se fazem de um momento para o outro. Mas os leitores também não têm culpa disso, e é ótimo ter este interesse e das pessoas perguntarem para quando o próximo, para quando o próximo. Acho que será em 2025. No primeiro semestre de 2025 teremos o novo livro. Podemos... Isso já não tenho a certeza absoluta, depende. Só temos duas possibilidades, não é? Enfim, é como virar, é como a história em que virava a direita ou à esquerda. Ou é no primeiro ou no segundo. Mas eu voltava um bocadinho ao tema da cicatriz, o tema que está da violência sobre as mulheres, para convocar também os dias de hoje, em que temos sido confrontados com o caso de Paris, em que uma senhora foi também vítima de violência durante muitos anos. O caso da Gisele. O que é que nos diz esta balança em que, por um lado, um país, enfim, do primeiríssimo mundo, tem esta história real, e por outro lado, numa história de ficção, surge na América do Sul, no Brasil, enfim, um caso também de extrema violência. O que é que nos diz este paralelismo entre realidades? A violência de género não tem geografia. Antes se tivesse, não é? Senão saímos todos desse sítio e povoávamos o resto do mundo, não é? Uma coisa que a expressão não é interessante, mas é a melhor que encontro agora, que eu acho interessante neste caso da Gisele, e que é importante que os homens saibam, é que aqueles que durante muitos anos foram caracterizados como os maus, deixando os outros fora desse grupo, este caso da Gisele tem violadores que são bombeiros, advogados, médicos. Infelizmente a violência de género os agressores são transversais à sociedade. Nenhum agressor tem um rótulo. Nenhum agressor tem um rótulo, e nenhuma vítima também tem um rótulo, e a forma como a Gisele decidiu agir, a questão de abrir o julgamento, de dar entrevistas, esta necessidade que teve, que sentiu que talvez fosse a sua missão de mudar a culpa de lado, não é? Porque as vítimas muitas vezes sentem que podiam ter feito ou não ter feito qualquer coisa e não lhes teria calhado a elas. É importantíssima. Os dados de violência de género no Brasil são assustadores. Eu pesquisei para escrever o livro e alguns deles estão no livro, outros acabei por não pôr, mas os dados aqui em Portugal de violência doméstica, por exemplo, também são assustadores. Portanto, não há de maneira nenhuma
uma sociedade, infelizmente, que possamos dizer, não, esta é muito mais evoluída que as restantes. Não me parece que isso exista ainda. Acho que estamos no caminho, não é? Tentar. É necessário que a sociedade acorde para isto, que haja um sobressalto cívico que tarda em existir. Quando conversa com os jovens, o que é que sente sobre estes temas? Como é que os jovens olham para estes temas? Eu acho que a solução para muitas coisas é a educação. E eu acho que... há pouco tempo li uma entrevista de uma cantora do gospel que gosto muito, portuguesa, que dizia que a filha tinha sido vítima de racismo na escola e tem 3 anos. As crianças não nascem racistas, não é? É uma coisa que se tornam. E certamente será por aquilo que ouvem em casa. E eu acho que a questão aqui da violência de género, o respeitar o outro, seja ele um homem ou uma mulher como eu sou, seja ele de que cor for, de que raça for, etnia, vem muito daquela que é a educação. E a verdade é que durante muitos anos nós não, enquanto sociedade, não equiparámos a mulher ao homem. E agora esse trabalho tem de ser feito. Acho que os jovens, aquilo que eu sinto acima de tudo é que as jovens mulheres que me escrevem têm cada vez mais a consciência de que devem falar sobre isso. E a forma como a cicatriz, o livro termina, é muito dramática e muito triste. E eu tive muitas jovens mulheres a escreverem-me diariamente, recebo e-mails de jovens mulheres que dizem que passaram por coisas semelhantes e que por causa do livro decidiram procurar ajuda psicológica. Esta questão de cada vez falar mais da saúde mental, de procurar terapia, de não guardarmos as coisas para nós. Nós chegamos tudo um isso pouco, é às vezes muito ficamos um pouco com a ideia de que atualmente haverá mais casos de violência sobre as mulheres, o que não é necessariamente verdade. Se calhar há um conhecimento maior. Eu acho que há mais denúncias. Nós não vivemos assim há tantos anos em liberdade, não é? E eu cresci e sou jovem, portanto acredito que a maioria do país, dado que somos um país envelhecido, tenha crescido a ouvir: entre marido e mulher não se mete a colher, aquilo que se passa em 4 paredes é para ficar em 4 paredes e tudo mais. E eu acredito que hoje em dia, eu acredito que até que possa não existir mais violência, mas que existam cada vez mais denúncias. Portanto, acaba por ser aqui uma estatística um pouco perversa, porque há mais casos de violência, mas eu não estou certa de que haja mais violência. Acredito é que haja mais denúncias, e isso é positivo, é um positivo perverso, porque é muito importante que se fale sobre isto, e é muito importante que através do exemplo, que é uma das funções da justiça, é através do exemplo inibir, do exemplo das consequências dos atos, inibir outros de tomarem os mesmos atos. Espero que as coisas melhorem. Francisca, por estes dias que marcam o arranque do novo ano 2025, a sua relação com Leiria tem conhecido também uma nova frente, a frente de ser a diretora da primeira edição do ano do jornal Região de Leiria. E elegeu como temas centrais dessa edição os jovens e o futuro. Acha que os jovens podem ter futuro em Portugal? Sim, acho que sim, ainda que eu olho para o meu grupo de amigos e vários estejam imigrados. Eu acho que, primeiro, Portugal é engraçado porque o nosso país, estava aqui a tentar encontrar uma metáfora que fizesse sentido, não estou a encontrar, mas o nosso país parece, eu não conheço ninguém que esteja lá fora e que não queira voltar. Porque é muito atrativo, não é? Parece que nos está sempre a piscar o olho para voltarmos, porque está muito bom tempo e come-se bem e temos cá a nossa família e os nossos amigos. E não tenho nenhum amigo que esteja imigrado porque não gostava do país. Eu tenho muitos amigos, todos os que estão imigrados, porque queriam ter melhores condições de vida e querem poupar para vir para Portugal e poderem dar entrada de uma casa, porque têm quase 30 anos e gostavam de ter uma família. E é um pouco estranho ter uma família, não é? Com os nossos pais, não é? E aquilo que me parece, e acho que será essa a tendência, é as pessoas regressarem. Mas não sei de que forma é que, fora aquilo tudo que tem vindo a ser falado no país, não sei de que forma é que efetivamente podemos reter o talento jovem e trazer aquele todo que já foi. Com as condições que existem. Com as condições que existem. Hoje em dia não tenho nenhum amigo que não saiba falar perfeitamente inglês e que não se possa candidatar a um cargo qualquer lá fora.
por esse mundo fora, onde as condições salariais são muito diferentes, onde condições laborais não só relativas ao salário, mas ao work-life balance, ao número de horas que trabalham, à cultura empresarial, ao cuidado com o outro. Fora de Portugal há todo um mundo que está preocupado com os trabalhadores, o que me parece que já não existe assim tanto aqui. A geração atual que está a entrar no mundo do trabalho é uma geração que traz uma nova visão para a sua relação com o trabalho, que exige horas de descanso, que exige a separação da vida pessoal da vida profissional. Há aqui uma nova realidade que entra em choque com décadas de uma outra... enfim, de uma outra experiência das gerações mais que vêm de trás, que nos trouxeram até aqui. Como é que é possível entender, compreender esta forma nova de quem entra no mundo do trabalho agora? Eu acho que a chave de tudo é sempre o diálogo. Outro ditado, eu acho que Portugal também vive muitos ditados, que é aquela questão do ser velho é um posto, não é? Ser antigo é um posto. Eu vejo pela experiência daqueles que me são próximos que os sítios que funcionam melhor são aqueles em que os mais velhos ouvem os mais novos e vice-versa e aprendem uns com os outros. E a verdade é que esta geração, e eu também senti isso na minha profissão, apesar de eu não trabalhar, eu trabalho em casa, mas sou, por exemplo, chamada para eventos e tudo mais em que eu imponho as minhas regras e digo aquilo que para mim é importante e quais é que são as coisas das quais eu não vou ceder, e não podendo ser cumpridas não irei, porque não me sinto confortável, porque acho que pode prejudicar a forma como vou sentir e tudo mais. E eu vejo que os meus amigos também fazem isso nas empresas onde estão. E às vezes há uma resistência da geração mais velha, mas a verdade é que a maioria das coisas que esta geração traz são coisas que os vão beneficiar, porque há uma preocupação cada vez maior, creio eu, em sabendo que vamos viver muitos anos, que a esperança média de vida aumentou, e que cá estaremos a trabalhar durante também muitos anos, querer viver o melhor possível. O que é muito diferente. Eu vejo as gerações mais velhas de resto a dizerem: os jovens é que têm razão, eles é que têm razão. Não teremos em muitas coisas, com toda a certeza. Tem que ter qualidade de vida, tem que ter qualidade de vida, tem que ter tempo para eles próprios. Na sua experiência de diretora do Jornal Região de Leiria da primeira edição, e portanto uma experiência muito centrada nos jovens e no futuro, eu perguntava-lhe como é que vê a importância de uma imprensa livre e rigorosa no mundo de fake news que diariamente marca o cotidiano. É importante, tem uma importância que não cabe em palavras. É muito, muito importante, até porque, e isto tem sido uma das coisas sobre as quais mais penso. Acho que daquilo que estudei, do nosso passado e daquilo que vivemos no presente, acho que nunca estivemos tão perto de viver numa sociedade o mais extremada possível. Estamos a atravessar um momento em que todas as pessoas têm opinião sobre tudo, e todas as opiniões são muito fortes e não há maneira de se encaixarem e de poderem viver livremente e das pessoas saberem argumentar de forma saudável. E isso parece-me que é muito alimentado também não pela imprensa livre e rigorosa, mas por tudo aquilo que circula e que faz com que as pessoas se agarrem em frases grandes porque não querem ler tudo o resto. E a imprensa tem este papel de trazer a verdade, e de trazer a perspectiva isenta, não é? De não assumir lados, porque tudo o resto está a assumir o seu lado. A sociedade vive muito em tribos, em tribos que olham para si como a verdade absoluta. Será possível ultrapassar este tempo tão extremado como refere, que é uma marca própria, enfim, de uma falta de democracia, de uma falta de aceitar o outro, de uma falta de inclusão? Eu acho que é possível, porque aquilo que eu penso sempre eu não sei se em 1965 alguém achava que era possível as pessoas irem votar ordeiramente, não é? Ou seja, o país e o mundo já atravessaram tantas coisas que creio sempre, também porque sou uma pessoa positiva, que vamos ainda de vez em quando com alguns retrocessos, mas é aquele dar 2 passos atrás para dar 3 à frente. Acho que o mundo continuará a caminhar e que passaremos por períodos mais tristes, como aquele que vivemos agora, com guerras e com este discurso extremado, que a mim me preocupa muito, porque vejo um pouco por toda a sociedade, em todos os tratos, digamos assim, e preocupa-me acima de tudo por todas as pessoas que sofrem com isso,
que não é o meu caso, que estou num lugar muito privilegiado, mas preocupa-me muito todos os outros que não estão. Mas tenho a certeza e acredito que daqui a uns anos será melhor, não é? Acho que só podemos viver assim, achar que daqui a uns anos vai ser melhor. Claro que sim. Antes que seja tarde, para finalizar, uma ideia, um projeto, um sonho que queira partilhar connosco. Bem, aquilo que eu vinha a pensar, já tinha ouvido o podcast e vinha a pensar o que é que eu ia responder. E pensei, não vou dizer isto que vai parecer que me estou a candidatar àquelas coisas da Miss Universo e tudo mais, mas é verdade que a coisa que eu mais gostava era que acabassem as guerras no mundo. Não sei se isto era suposto ser um projeto meu, também poderei dizer, mas é a coisa em que mais penso descentrado de mim, que é um exercício que os artistas todos têm de fazer, porque senão estamos sempre muito dentro de nós e acho que não se justifica. A coisa que eu mais penso é esta questão da guerra em todas as crianças, principalmente crianças e mulheres que estão na faixa de Gaza e tudo mais, e que não escolheram nascer ali, que não fizeram nada para aquilo estar a acontecer. E para mim, se podendo ter um desejo, seria olha, que a vida que eu tive e que eu tenho, e o sítio onde eu nasci, o país onde eu nasci, a cidade onde eu nasci, pudesse se abarcar essas pessoas todas desde o início, não é? E que elas não tivessem essa vivência traumática. E que fosse um ano e uma era de paz. Sim, e que as pessoas fossem felizes e que corresse tudo bem. Mas pronto, infelizmente o mundo não funciona assim, mas vamos é esse o meu acreditar. desejo, sim. Vamos acreditar nessa mensagem de paz. E muito obrigado Obrigada. por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.